Bom dia, bem-vindos ao Café com Fé. Bom, hoje nós vamos meditar aqui, né, toda terça-feira, no livro de 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos ter vários versículos aqui, pessoal. Jó 14, quem quiser separar para acompanhar junto comigo. Salmo 139 e Jeremias 17:9. Bom dia, pessoal, me perdoa a demora para entrar. Desculpa, eu tava terminando de organizar aqui. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Toda terça-feira, 6h59, nós estamos aqui para cuidar da nossa vida espiritual, gente. E é algo que a gente sabe que é muito importante aí, o pilar principal da nossa vida. Se ele não tiver alicerçado, fortalecido, de fato, a gente pode até conquistar, mas a gente vai sempre ter um buraco, um vazio, vai sempre faltar alguma coisa, né? Deixa eu arredar aqui que daqui a pouco o Everton vai chegar aqui. Bom, e aí, pessoal? Quem tá aqui pela primeira vez, manda aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, que Deus tá colocando no seu coração aí. Quem estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem alguns rostinhos que eu estou sempre vendo aqui. Pessoal, essa sim é uma live muito relevante. É uma live onde a gente precisa alimentar a nossa alma, né? Porque o mundo espiritual a gente não vê, né? E por isso, por muitas das vezes, a maioria das pessoas não se atenta para isso. E não se atenta para os acontecimentos ali no dia a dia, né? Porque não se questiona. Eu tenho falado muito sobre a gente se questionar. Então, nós vamos meditar aqui em 1 Samuel, tá? 16, versículo 7. Vamos começar nele, tá? Jó 14, quem quiser acompanhar, ou então anota para depois olhar aí na sua Bíblia. Salmo 139 e Jeremias 17:9, tá? Então, ó, vamos subir o coraçãozinho, vamos contribuir para que o Instagram distribua essa live aí, né? Para que mande para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam aí tocadas, né, pelo próprio Deus. A gente aqui é só um instrumento e a gente só planta semente e é o próprio Deus que faz essa semente germinar aí dentro da pessoa, tá? Então, vai enviando um aviãozinho aí, subindo o coraçãozinho pro Instagram distribuir essa live, ok? Bom dia para todo mundo que tá chegando. A gente sempre começa aqui com uma oração, tá? E espero que quem está aqui pela primeira vez seja tão alimentado, tá? Quanto nós também que estamos aqui sempre, toda terça-feira. É um privilégio para mim, é um prazer acordar cedinho e estar aqui junto com vocês, tomando esse cafezinho. Eu ainda não tô tomando café aqui não, mas vamos lá, tá, pessoal? Vamos lá. Depois fala pra mim se vocês estão no trabalho, se vocês estão no caminho. Vamos interagindo, vamos mandando aqui embaixo, ó, mensagem, tá? Pode mandar pergunta se vocês quiserem. Aqui a gente aprende um com o outro, tá? Quem somos nós para ensinar alguém alguma coisa? E vamos deixar o próprio Deus falar conosco, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Enquanto isso, vamos mandando o coração, tá? E se você puder aí, feche seus olhos para que a gente venha pedir ao Espírito Santo para que fale conosco, tá? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma manhã de terça-feira aqui abençoada que o Senhor nos permite levantar da nossa cama. Nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, agradecer ao Senhor, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por não nos faltar nada, meu Pai, porque o Senhor sempre está ali nos dando mais oportunidades. E eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, invocar a Tua presença aqui nesse lugar, em cada casa, em cada vida. Espalhe os Teus anjos, arcanjos, querubins e serafins, meu Pai, por essa internet. Leva essa live até onde o Senhor queira que uma alma seja alcançada, uma vida seja tocada, uma resposta de uma oração. Venha, meu Pai, através dessa palavra. E eu peço que o Senhor venha se assentar aqui nessa cadeira, meu Pai. Assuma o lugar que é do Senhor, venha falar conosco, venha nos orientar, meu Pai. Que não venha ser eu a falar, que só venha sair da minha boca aquilo que o Senhor
permitir, meu Pai, que a gente venha ouvir, aprender e que a palavra do Senhor venha penetrar como flecha, como um raio, meu Pai, que venha fazer uma transformação de dentro para fora, que haja um antes e depois, meu Pai, aqui dessa palavra. E eu peço que o Senhor venha repreender toda ação do inimigo, meu Pai, todos que vierem, meu Deus, tentar atrapalhar aqui essa manhã de meditação da Tua palavra, que o Senhor venha agora neutralizar a ação de todo o inferno, meu Pai, e que a Tua palavra venha sobressair sobre a nossa vida, meu Pai, nos dá entendimento, abre agora a nossa visão, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais para compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Assim eu te peço, te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bora lá, pessoal? Bom, muita gente chegando aqui no perfil, né? E olha que diferença quando a gente faz uma oração. Meu Deus, é muito forte o mundo espiritual, né? E toda terça-feira aqui, dos meus princípios mesmo, meus valores, é realmente falar do reino de Deus, né? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, a minha vida em 4 anos não teria mudado, transformado de dentro para fora, né? Porque a mudança que Deus faz na nossa vida, ela começa de dentro para fora, né? E realmente, quando o Espírito de Deus entra, é tudo novo, é tudo diferente. E o nosso maior desejo é passar essa fé, é passar as nossas vivências, é realmente contribuir, compartilhar e fazer o que ele nos ordenou também, né? E é com muito prazer, com muito privilégio, porque a gente sente amor pelas almas, pelas pessoas. Então, isso eu tô explicando aqui para quem tá aqui pela primeira vez e não me conhece ainda direito. E toda terça-feira a gente tá aqui às 6h59. E pessoal, o que eu tenho sempre falado aqui, quem tá sempre aqui nas meditações, sabe que eu falo muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Por que eu bato muito nessa tecla? Porque tá escrito lá em João 3 que aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus, não for selado, se o Espírito de Deus não entrar dentro do corpo da pessoa, não habitar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Mas ele não tem como ele entrar em um corpo que tá sujo, né? Que tá cheio de... Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui para que a gente venha compreender, tá? Então não foi eu que disse isso, tá escrito lá em João 3. E por que eu bato nessa tecla? Porque é o caminho que eu tive que trilhar e que eu tenho que trilhar todos os dias, né? Eu tive que buscar o batismo com o Espírito Santo, eu tive que abrir mão das minhas vontades, eu tive que abrir mão da podridão, da sujeira, do orgulho, da mágoa, eu tive que abrir mão, né, do meu eu tive que me lançar 100% para que eu tivesse uma experiência real com o Espírito Santo, com Deus, né? Para que ele realmente viesse me selar e me batizar. E para que esse Espírito venha manter dentro de nós, precisa de uma manutenção, né? É todos os dias, é um relacionamento diário. E a gente tem que sacrificar, tem que pagar um preço, tem que ser persistente, tem que se dedicar, né? Tem que ter coragem, não é para qualquer um. Não é? Então eu tenho sempre falado muito isso aqui para que o próprio Deus venha abrir os nossos olhos, para que a gente venha compreender de fato a necessidade da nossa alma. Em primeiro lugar é realmente buscar o reino de Deus. Mas falar é muito bonito, né, gente? Falar que crer em Deus é lindo, falar que Deus é o primeiro da nossa vida é maravilhoso. Todo mundo fala, né? Qualquer pessoa que a gente perguntar aí se Deus é o primeiro, vai falar que é. Se ama Deus, vai falar que é. Mas na prática é muito diferente. A gente tem muito falado isso muito, porque Deus quer nos trazer uma consciência e não para nos acusar, mas para que de fato a gente venha a abrir os nossos olhos e entender o que nós precisamos fazer e viver para agradá-lo, para realmente receber as promessas dele, aquilo que ele prometeu, aquilo que está na palavra, né? Então,
a gente precisa realmente se atentar para a vida espiritual, né? Que o mundo espiritual a gente não vê. Então, muitas pessoas falam até que já tem o Espírito Santo, mas não tem conhecimento do que é de fato ter o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas confundem com o batismo nas águas, né? Muitas pessoas confundem com um sentimento, uma emoção que sentiu, às vezes, na hora de um louvor, lá na igreja, e o espírito enganador, gente, o espírito enganador, ele tá aí, né? Ele tá espalhado, infelizmente, na palavra mesmo fala que o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Então, só quem que vai ter essa compreensão e vai saber discernir o que vem de Deus e o que não vem, né? O que está sendo falado, o que realmente vem da palavra ou não. Quem tem, de fato, o batismo com o Espírito Santo, né? Que realmente vai saber discernir. Porque é muito fácil enganar, pessoal. É muito fácil enganar. Bom dia quem tá chegando aqui pela primeira vez, tá? Nós estamos aqui falando de fé, ok? Toda terça-feira, 6h59, a gente não fala de curso, a gente não fala de moda, a gente fala só de fé, tá? É muito fácil enganar, pessoal. É muito fácil eu vir aqui falar pra vocês que eu sou uma coisa e atrás das câmeras eu ser outra. Isso é muito fácil enganar vocês. É muito fácil. E a mesma coisa, é muito fácil as pessoas, ou vocês, enfim, falar pra mim que é uma coisa e até dentro do relacionamento, né? Até enganar mesmo o marido e vice-versa. Isso é muito fácil. Agora, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa alma mesmo, a gente só Deus sabe, né? O ser humano não vê, eu não consigo ver. Você não consegue ver, apesar dos olhos, né? Os olhos, eles falam muito pelas pessoas, né? O olhar fala muito, o semblante fala muito, principalmente quem tem o Espírito de Deus consegue enxergar e ver, entender quem tem o Espírito Santo e quem não tem, né? Mas dentro do coração, né? A gente só conhece 2% do ser humano. É muito fácil enganar. Então, a gente tem que realmente olhar com muita profundidade e humildade. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, eu não, né? O Espírito Santo tem falado, porque ele quer salvar a gente, ele quer salvar a nossa alma, ele quer que a gente tenha vida, paz verdadeiramente, e ele quer revelar a palavra dele pra gente, só que isso depende mais de nós do que dele mesmo, né? Depende muito do que a gente tá buscando em primeiro lugar. E lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, fala assim, ó, pra dar sequência disso que eu estou falando. E depois quem quiser ler lá sobre o batismo com o Espírito Santo, que ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no céu, em outras palavras, não pode entrar no reino de Deus. Quem está no reino de Deus não tem medo da morte, tá? Não tem medo, pelo contrário, né? Anseia pela volta aí do Senhor Jesus. E se a gente parar para pensar, se quem não tiver o Espírito Santo, não for selado por ele, não tem acesso ao reino de Deus, então vai pra onde essa pessoa? Pra onde que essa pessoa vai, né? Se ela não for selada pelo Espírito Santo. E a gente tá falando aqui de um Deus de justiça, um Deus de amor, misericórdia, sim, mas justo, que mede a gente conforme a gente mede a vida, as coisas e as pessoas. Então, é um ato de sobrevivência, não é uma opção, gente. Claro que a gente escolhe o que quer, né? Mas quem realmente quiser ter vida plena, paz aqui nessa terra e ainda acesso ao reino dos céus, tem que se sujeitar mesmo e entregar 100% aí a vida para Deus. 99% não serve. E o que tá falando aqui em 1 Samuel 16, 7? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Em outras palavras, em uma outra versão fala assim: não vê como vê o homem. Deus não vê o ser humano como o homem vê, tá? Então, ele não se atenta para a aparência e nem para a grandeza da estatura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração.
O Senhor olha para o coração, então Ele não vê o que a gente vê aqui, ó. O que eu vejo, o que você vê aqui na tela. Por isso que eu falo, sempre que eu tô falando aqui, gente, vai lá na palavra e busca lá e vê se realmente tá escrito lá, de fato, isso que eu estou falando aqui. Tá? Vê lá, confere, tenha curiosidade, se dedica, busca, vasculha, vai no Google, busca entender melhor, né? Porque é muito fácil a gente falar, eu não leio a palavra porque eu não entendo. Mas realmente, se a gente se conectar em espírito, pedir a Deus para falar, orientar, ainda que seja uma palavra, uma frase, a gente vai compreender, a gente vai entender. O que for pra gente ouvir, entender, Ele vai nos revelar, Ele vai falar pra gente, tá? Então Ele tá falando aqui, em 1 Samuel, que o homem não vê, Deus não vê como homem, tá? Ele vê realmente, de fato, o coração, tá? E lá em... Cantou? E lá em Jeremias, gente... Vamos lá em Jeremias, que eu marquei aqui. E, gente, quando a gente fala em ver quando eu falo em ver o coração, não é o coração... coração físico, não, tá? O coração é o centro do homem, é o centro... Ali é o centro da pessoa, tá? É aonde a gente acumula as coisas, né? E é o centro de destruição. Porque o coração sempre quer facilidade, o coração sempre quer ir pro lado da emoção. E Deus, Ele não é emoção, né? Ele é racional, tá? Então, olha o que tá escrito aqui em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O próprio Deus está falando. Quem conhece o coração? Né? Ele tá falando, é enganoso, o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas. Quantas pessoas Deus não usa para orientar e falar, não faça isso, não casa com essa pessoa, não se relaciona com essa pessoa, não vai por aqui, vai por lá. Mas aí a teimosia do coração, não, eu quero. Enganoso o coração, emoção pura, né? Então ele tá aqui nos alertando, isso é um alerta. A palavra do Senhor Jesus, gente, não é um livro motivacional, tá? Realmente é para que a gente venha ter esperança na palavra, nas promessas, mas é um manual da vida que nos exorta, que nos ensina, tá? Um bom pai, quem é mãe aqui, né? Quando exorta o filho, com certeza é pro bem. Então ele tá falando aqui que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E quem o conhecerá? Tá perguntando. E a pergunta que ele faz, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele nos responde, o próprio Deus responde aqui, eu, o Senhor. Ele tá falando, quem conhece o coração? E aí ele mesmo responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Olha, as entranhas é o mais íntimo, né, do ser humano. Eu provo a mente, eu provo o coração dessa pessoa. E eu faço isso, em outras palavras, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Aqui a gente tem bem claro um Deus de justiça. Ele vai dar a cada um de nós segundo as nossas escolhas, segundo os nossos caminhos, segundo aquilo que a gente para onde a gente está se inclinando, o que a gente está escolhendo, né? No que a gente está se apegando. Nós vamos colher aquilo que a gente planta, é fato. Essa lei aí, ela realmente funciona. E no reino de Deus é a mesma coisa. Muitas das vezes, eu sempre falo que às vezes a gente só vai se chega a Deus para pedir coisas físicas, né? Bens materiais ou coisas que a gente são palpáveis. E sábio e inteligente é aquele que busca as coisas que vêm do reino do céu, aquilo que só Ele pode fazer por nós. Quem pode te dar paz? Quem pode me dar paz? O dinheiro? Não dá. Tem gente que até muito bem financeiramente, mas não tem paz, né? Quem pode nos dar equilíbrio, resistência, quem pode nos dar força, energia, só o próprio Deus, né? Quem pode nos dar discernimento das coisas, isso são coisas do alto, que a gente tem que aprender a pedir a Deus todos os dias. Porque se a gente tiver isso, o resto aqui a gente consegue manusear, a gente consegue controlar. Pedir a Ele mesmo, sabe? Entendimento, humildade, sabedoria.
Isso são coisas que o dinheiro não compra, isso são coisas que o homem não consegue pegar com a mão, mas que o próprio Deus pode cultivar dentro de nós. Então a gente tem que prestar atenção nas palavras, o que a gente está pedindo, como a gente está orando, né? E Deus tem falado muito isso com a gente aqui toda terça-feira, né? Então ele está querendo nos alertar sobre o coração. Cuidado! Quando a gente for pedir alguma coisa mesmo a Deus ali, ou quiser algo, vamos pedir a Ele orientação. Ele espera isso, né? Que a gente convide Ele para sair no carro junto com a gente, para ir na academia junto com a gente, para tudo, para que a gente venha pedir permissão e mostre essa submissão a Ele. Porque se Ele é o Senhor, se está escrito Jesus Cristo é o Senhor, nós somos servos e nós temos o quê? Que servi-lo. Então, se Ele é o Senhor, somos nós que temos que nos sujeitar a Ele, não Ele se sujeitar às nossas vontades, aos nossos anseios, ao nosso desejo, né? Então, vamos colocar aí, por exemplo, pessoal, sobe o coraçãozinho, manda. Eu sei que realmente a palavra de Deus é para poucas pessoas, nem todo mundo tem tempo e paciência para ouvir, mas Deus não conta com muitos, né? Ele conta realmente com os sinceros, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, para Ele é especial, e Ele convidou cada um de vocês que estão aqui, né? Ele que realmente trouxe vocês para cá. Mas se Ele estiver tocando aí para vocês enviarem para alguém, o aviãozinho, envia, tá? Envia aí, deixa Deus usar vocês também, tá? Então, gente, vamos nos atentar para nossa vida espiritual, porque Ele está falando aqui que não pode entrar no reino de Deus se a gente não for nascido de Deus mesmo, né? Nascido do Espírito Santo. Então, ele tá falando aqui que vai nos dar conforme as nossas ações. Então, como tem sido as nossas ações, né? Como tem sido a nossa vida com Ele, o que a gente tem buscado, o que a gente tem determinado, o que a gente tem confessado, o que a gente tem falado, tá? E aí, pessoal, lá em Jó 14, tá escrito assim, Jó 14:1. O homem nascido da mulher é de poucos dias. Todos nós somos nascidos, né, de mulher. Todos nós somos, né? Então, o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. E aí eu busquei aqui o significado da palavra inquietação. O que é inquietação? Falta de sossego, uma pessoa agitada, ansiosa, estado de preocupação, nervosismo, falta de paz. E isso vem desmoronando um monte de coisa, né? Muitas pessoas têm insônia, não conseguem dormir à noite, doença crônica, dor de cabeça, assim, que não descobre por nada, toma remédio fortíssimo, não consegue descobrir, vai no médico, não consegue entender, entra em depressão extremamente espiritual, tem que sempre falar disso aqui, né? Então isso é um estado de inquietação. O homem, o ser humano que somos nós, nascidos de uma mulher, somos fartos, poucos dias pra gente, né? Somos fartos de inquietação e pra gente nos resta poucos dias, porque aquela pessoa que nasce de Deus, ela se torna um ser espiritual e passa daqui da vida eterna. Ela vive uma passagem, né, para a vida eterna. A nossa alma, ela é eterna, a nossa alma, ela não morre. Mas a pessoa que ela é só nascida da mulher, né, que é um ser carnal, tem pouco tempo, né, de vida, que o tempo passa muito rápido, né, as coisas acontecem muito rápido, e vive na inquietação, não tem sossego para nada, né? A pessoa não tem sossego e a gente tem que avaliar se nós estamos vivendo nessa inquietação, agitado demais, preocupado demais, ansioso demais, síndrome do pânico, sabe? Depressão. Vamos avaliar aí. Será que a gente tem sossego? Se não está tendo sossego, tem alguma coisa errada. Então Deus quer realmente nos alertar para que a gente venha vigiar primeiro e depois orar, para que a gente venha se consertar com Ele. E é pedir mesmo, Deus me mostra o que está errado, me mostra onde que eu tenho falhado, mostra os meus erros, as minhas falhas. Usa alguém para falar comigo, aonde eu preciso melhorar para te agradar, para fazer a tua vontade. E quando a gente pede isso, Ele se agrada, né? Quando a gente tem humildade para reconhecer de fato os nossos erros. Se a gente quer agradar Ele de fato, de verdade, Ele vai fazer como está escrito lá em Jeremias. Vai testar o nosso coração, vai provar o nosso coração. E vai ser o quê? Nas atitudes que nós vamos mostrar. Que se de fato a gente o ama, se de fato a gente quer o servir ou não. Não adianta uma pessoa dizer que ela é de Deus e não passar pela prova. Não, ele vai... Alguma coisa
ele vai chamar nossa atenção e ali ele vai ver se a gente é só mais um empolgado ou se a gente está decidido a entregar a vida para ele de fato. Ele vai pedir alguma coisa que está aqui no nosso coração. Se a gente tiver coragem de entregar, porque para entregar precisa de ter coragem. Gente, não, realmente ter vida com Deus não é fácil, mas vale a pena cada entrega. Vale a pena se dedicar, tá? Então vamos tomar cuidado aí com o coração, os sentimentos, porque ele realmente vem nos enganar. Ele nos ensina a usar a fé inteligente, a fé que pesa, a fé que pensa, que raciocina, tá? Então ele tá falando aqui com a gente, ó. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto na inquietação. Somente quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, quando ela é selada pelo Espírito de Deus, ela tem paz. Ela não vive na inquietação. Ela tem certeza daquilo que vai vir, que ela vai passar. Aquilo veio para ensinar ela. Porque Deus, ele permite sim o fardo, tá? Ele permite muitas das vezes para nos ensinar. Muitas das vezes pra gente não cochilar na fé. E quantas as pessoas veem um ventinho, desiste. É a mesma coisa, a gente entrega a vida para Deus, começa a caminhar, começa a dar tudo errado. Porque as coisas de Deus é loucura pro mundo. E andar com Deus é andar na contramão desse mundo, né? E vem as dificuldades. Nas primeiras desiste. Nas primeiras não continua, né? E aí a gente vai olhar aí, por exemplo, uma igreja que cabe 5.000 pessoas. Por exemplo, tá? 5.000 pessoas ali dentro da igreja. Se 1.000 pessoas ali, sendo muito otimista, forem seladas e batizadas com o Espírito Santo, é muito. Gente, isso é a maior realidade. Quantas pessoas, né? E isso me dá muito temor, tá? Não sou melhor que ninguém, não. Tenho que todo dia colocar minha cara no chão mesmo e pedir a misericórdia de Deus. Quando a gente fala isso aqui, a gente fala pra gente também, tá? Isso aqui não é... Enfim, Deus tá falando conosco também. Então, a gente fica até aliviado, porque tem ali talvez 1.000 pessoas numa igreja que cabe 5.000 que são seladas, sendo otimistas com o Espírito Santo. Mas ainda existem 4.000 pessoas, né? 4.000 pessoas que ainda estão perdidas, que ainda assim entram na igreja, louvam, levantam a mão, estão lá de corpo presente, mas espírito ausente, e saem da igreja e continuam fazendo as mesmas coisas de antes. Ou sai de lá, o próprio diabo rouba, porque ele é enganador, ele é roubador, ele rouba mesmo. E, gente, realmente, se a gente falar que o diabo é burro, a gente tá mentindo, porque ele é sábio, né? Ele é estrategista, vive aí há trocentos anos antes de nós. Se ele convenceu a terça parte dos anjos que viam a Deus, foram expulsos junto com ele, eram santos. Quem dirá nós, seres humanos, achar quem é o diabo? Em mim ele não toca, em mim ele não mexe. Quem é ele? É um derrotado. Gente, não subestima o diabo. Toda vez que eu ajudei a uma pessoa, a gente trabalha com libertação também. Se precisar, a gente ajuda, a gente põe a mão na cabeça das pessoas. E quantas das vezes a gente já não foi ameaçado pelas pessoas manifestadas, né? O diabo. Não a pessoa. O mal que estava na pessoa. Sim, a pessoa manifestada e o mal que estava na boca da pessoa ameaçando a gente, né? Vocês vão cair, vou derrubar vocês, chamando a gente de palavrão, de um monte de coisa. E sabe o que a gente fala? Que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Eu não fico rindo na cara do diabo, não, porque eu sei do que ele é capaz. Então a gente tem que buscar mais ainda, né? Quando acontece. E trazendo até essa parte na palavra, que o Senhor te repreenda, olha como é que a força que o próprio mal tem. Quando Moisés, ele falhou no final da vida com Deus e ele estava morrendo. E aí o anjo veio para interceder, porque o diabo veio para levar a alma de Moisés. Mas Moisés foi um grande servo de Deus. Mas o anjo chegou lá e sabe o que o anjo falou? Olha só, o anjo contra o diabo. Que o meu Senhor Jesus te repreenda. O anjo falou isso. Então, não é brincadeira quando se fala do mal, que o diabo, ele realmente tem força. Se o próprio anjo, que era um servo de Deus, que foi enviado para interceder na hora pela alma de Moisés, ele falou para o diabo que o meu Senhor Jesus te repreende. Então, e não é brincadeira. Isso é muito sério, a vida espiritual. E, gente, por quê, né? Porque, por exemplo, eu
tenho muito que aprender ainda e muito que marchar. Meu Deus do céu, sou um bebê na fé ainda. Mas por que que muitas pessoas estão há anos na igreja, 18 anos, 15 anos na igreja, e a vida não muda? E, gente, quando eu falo a vida não muda, eu não estou falando de bem material, não, de financeiro, não, porque rico é quem tem paz. Rico é quem tem o Espírito de Deus. Rico é quem tem um lar, não uma casa, né? Porque ter uma casa, 4 paredes é fácil, ter um lar é diferente. Ter paz é diferente. E quantas pessoas entram ali tem pouco tempo mesmo, né, da fé que converteu. Eu tenho 4 anos que eu converti. E a vida muda rápido. Por quê? Porque é entrega. Que tem muitas pessoas que estão lá e não entregaram ainda, né? Não é entregar pela metade. É igual ela deu o exemplo. A Mai deu o exemplo. Você tá lá na igreja... Ai, meu Senhor Jesus, te amo, te adoro, com as mãos levantadas. Todo mundo que tá vendo lá a pessoa clamando, buscando a Deus, orando, louvando, cantando. Olha, pessoa de Deus. Do lado da esposa, do lado de filho, filha. E todo mundo olha assim e fala, olha que família de Deus. Aí muitas das vezes, infelizmente, mim, tá? Né? Infelizmente. Já aconteceu muito. Assim, E aí saía do lado de fora da igreja e começava. Ai, de ser chata. E aí palavrão pra cá. E não sei o quê. E xingava. Aí eu chegava em casa, eu vou dar um exemplo nosso mesmo. Chegava em casa, a gente brigava, ela ia pro canto dela. Aí um exemplo, eu vou tomar banho. Aí eu ia lá, pegava o celular, começava a ver pornografia. Começava a ter os pensamentos maliciosos, maldade, raiva, ódio, mágoa. Ela ficava magoada comigo, ficava 2 dias sem falar, um exemplo. Gente, isso é real, isso é vida real. E é, infelizmente, o que acontece. Quando o cinto apertava, eu falava assim, moço, tá precisando ir na igreja, vamos na igreja. Aí a gente ia, chorava, e aí, ufa, fiz a minha parte. Como se fosse ali, sabe? Um lugar... Sabe quando a gente vê até no relacionamento, né? Que tem... às vezes quando a pessoa é amante, por exemplo, né? E aí o homem ele vai lá e procura só quando quer, né? E isso acontece também, né? Na igreja. Eu falo por nós. Eu ia só quando o cinto apertava. Essa é a diferença, né? Você quer um casamento com o Senhor Jesus? Ou você só quer que ele seja seu amante? Na hora que você precisa, você procura ele? Isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. E aí que a gente vai ver no Salmo 139, que como Deus ele olha o coração, eu não sou capaz de ver, né, o coração de ninguém, nem vocês o meu, né? Aqui Davi, a oração que ele fez. E quando a gente para pensar, por exemplo, ninguém via o coração de Judas, né? Judas andava com Jesus, andou por muito tempo, mas Jesus sabia que Judas ia o trair. Mas ninguém sabia, Judas era um dos discípulos. Né? O jovem rico a mesma coisa, todo mundo achava que ele era. Pedro a mesma coisa? Pedro a mesma coisa, um exemplo. Pedro não falou que não, jamais negarei ao Senhor. Jamais é ele. Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E tá lá testificado na palavra. Davi, aqui em Salmo 139, ele fala assim, Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Davi orando, né? Falando, de longe o Senhor entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então, olha só, Davi tá falando aqui, e tem uma coisa que a gente esquece, né? É que o Senhor Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe o que a gente vai estar pensando e sabe o que a gente vai falar ainda. Por isso que estava falando lá atrás que ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Por isso, pessoal, que a gente realmente falar que tem fé é muito lindo. Mas no nosso íntimo, vamos buscar ter mais intimidade com ele, ter os nossos momentos com ele e pedir a misericórdia dele para que ele venha nos ajudar a agradá-lo.
Gente, andar em parceria com Deus é a melhor escolha que um ser humano pode fazer na vida. Do que ficar. Não, é a única. Seria, né? Não, a correta, né? É a correta. Forma de se pensar. E senão a gente vai ficar o quê? Dando murro em ponta de faca. E na hora que vir o dia mal, que ele vem pra todo mundo, como que a gente vai fazer? Porque o dia mal vai vir pra todo mundo, né? E aí, eu quero dar um exemplo, né? A gente quer dar até um exemplo aqui. Deixa eu ver se vai dar pra gente mostrar. Ficar atrás. Não, pode ver. Vamos ver se vai dar pra mostrar o chefinho aqui. Ai. Aqui, ó. Se a gente nascer de Deus, acaba aqui inquietação, gente. A nossa alma, ela é eterna. Então, o que acontece? A gente vê, né? Tô vendo o Everton aqui. Me conta aqui, vocês estão vendo alguma coisa? Estão vendo alguma coisa? Responde. O que vocês estão vendo no Everton aqui agora? Porque tem os olhos nossos, né? Igual a Mayara falou, os olhos humanos. O que nós vemos aqui, ó. Eu tô vendo aqui a Mayara, ela tá de brinco, cabelo preso. E eu tô aqui em blusa social. Estão vendo alguma coisa? Vocês estão vendo algo? Vocês conseguem ver lá no meu íntimo? Fala aí, responde aí. Me conta aqui. Interage com gente. Vocês conhecem o Everton? E é uma representação, tá, gente? Blusa azul, verdade. Blusa azul. Foi de blusa azul. Alguém tá vendo algo mais? Calça marrom. Isso aí, ó. Vemos exterior, mas só Deus conhece o coração. Maravilha. E agora, a gente vai mostrar pra vocês aqui como Deus nos olha, como Deus nos enxerga, tá? Ver o nosso íntimo. Isso lá aqui... mais profundo. Exatamente. Pode mostrar a visão de Deus aqui agora, como que ele vê? Pode. E isso aqui, gente, é a pessoa que, né, de fato, não entregou a sua vida pra Deus ou que reconhece que não recebeu o Espírito Santo, que vive inquieta, vive nessa situação aqui que a gente falou, tá? Tá caindo aí. Gente, o Everton tá todo arregaçado por dentro. E aí, quando Deus olha aqui, ó, Deus olha a pessoa o quê? Por dentro. E quando Deus vai esquadrinhar ali o coração da pessoa, o que ele vê lá, ó? Impurezas, ó, tá escrito pequena, letra pequenininha desse meu marido, viu? Eu tinha escrito grande, a dele é pequena demais. Ó, impureza, né? Ele vê o quê? Sujeira ali dentro do coração da pessoa. Mágoa, ó. Mágoa, tá ali, ó, tomando um copo de veneno. Esse Everton tá todo assim, né? Ele tá todo regaçado. Pode ser que a pessoa não tenha tudo, tá? Pode ser que ela não tenha tudo. Mas uma coisa ou outra, se um desses detalhes aqui tiver, já impede Deus de entrar. Dúvida, ó, pessoa cheia de dúvida, sabe? Duvida da palavra de Deus, tá duvidando do que a gente tá falando aqui, ou duvida de tudo, sabe? Duvida que vai vencer, duvida que vai alcançar a vitória, né? Duvida da palavra de Deus, duvida, porque a palavra dele, ela é verdadeira e eficaz. Céus e terras passam, mas a palavra dele não passa, né? Ele é fiel para cumprir, ele não é homem para mentir, né? Incredulidade, a pessoa não crê, né? Ela é incrédula. Palavrões. Quantas pessoas não vivem falando aquela palavra lá, ó, chama as pessoas de desgraça e muitos outros palavrões aí, né? Vive falando palavrões, tem a boca suja. Como que Deus pode entrar dentro de um coração desse? Ira, tem pessoa que vive irada, sabe? A pessoa vive ali em estado, porque irar, gente, tudo bem, é normal, tá? Mas aquilo não pode dominar o nosso ser, não pode dominar a nossa vida, né? A gente ira, mas não pode pecar, né? A gente realmente, por exemplo, eu e o Everton, nós somos seres humanos, então a gente discute, a gente briga sim, mas a gente conserta, não deixa aquilo passar, né? A gente não pode deixar aquilo passar. Idolatria, apego a coisas, pessoas, adora algo, a gente não pode adorar nada. Eu não adoro o Everton. Só a Deus. Adorar é só a Deus. Só o Senhor, né? Eu não Jesus. posso falar que eu o adoro, né? Não, a gente tem que venerar. E quantas pessoas não adoram? A gente estava falando semana passada. Coloca o filho, a mãe, o pai em primeiro lugar. E ele fala de Deus, acima de Deus, né? Você pode amar. Amar, sim, mas adorar acima. é só Deus.
Adorar só que o ele Senhor fala, Jesus. né? Se quem amar pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Infidelidade, né? A pessoa é infiel, ela não é fiel no dízimo, ela não é fiel na oferta, rouba a Vem Deus, até o né? apego à família que você Não, tava falando. não devolve o dízimo, porque dízimo é devolução, né? Os 10% para Deus. Apego à família, tem apego à família, que às vezes devolve o dízimo também de qualquer jeito, né? Então tem que buscar entender realmente como que é devolver o dízimo. Depois, quem quiser, eu falo aí no direct, tá bom? Inimizades, a pessoa que não dá certo com ninguém. O que mais que a gente tem? Apego a bens materiais, apego ao dinheiro, apego a coisas, apego a carro, apego a roupa. Teve até uma pergunta aí também sobre esse, vícios. Vício. Como que a gente vive eu vou explicar como que a gente vence, né? Malícia, pessoa maliciosa, vê maldade em tudo. Tudo que fala, a pessoa tá vendo ali maldade, tá vendo... Porque a gente só consegue falar e colocar pra fora aquilo que tá dentro do nosso coração, né? Avareza. Olha só, a representação aqui, essa pessoa tá assim, né? Traição, né? Vive no adultério, vive traindo de amizade também, né? Orgulho, isso aqui, gente, isso aqui impede Deus entrar na vida de uma pessoa. Orgulho, não tem como. Deus, ele fala que é mais fácil, ele fala que é mais fácil, por exemplo, no caso de quem tem apego ao dinheiro e a gente fala, a gente, né, orienta e a pessoa não aceita, aquilo é orgulho. Gente, até a timidez é um orgulho disfarçado, tá? E aí ele fala, por exemplo, quem tem apego à vida financeira é mais fácil ali um camelo passar num buraco, passar numa agulha, no buraco de uma agulha do que um rico que tem apego ao dinheiro entrar no reino de Deus, né? E é por isso que às vezes vai na igreja, pega ali a menor nota que tem pra ofertar, acha que quem tá lá em cima tá roubando, tá falando. Mas, gente, quando a gente oferta pra Deus alguma coisa, seja na igreja, seja na rua, nós não estamos fazendo isso pelo homem, estamos fazendo isso por temor a Deus, né? Sangue, reverência, vira sangue. Orgulho, gente, coração orgulhoso, não tem como Deus entrar. É um dos reis desse mundo hoje em dia. Pornografia. Eu falo por mim, eu também via vídeo pornográfico na internet. O Everton também, tá? E eu falo isso porque eu confesso isso pra vocês, porque eu não tenho apego a isso. Eu tô livre disso, graças a Deus. Ódio. Eu era uma pessoa cheia de ódio. Guardava mágoa de todo mundo. Ódio. A pessoa vive em extremo ódio dos outros. Ah, mas você não sabe o que fulano fez pra mim. Gente, a gente só vai ser medido, tá falando aqui. Lembra lá sobre o coração ser enganoso? Que nós vamos ser medidos? O próprio Deus falou lá em Jeremias. Tá lá em Jeremias. Acho que eu já até desmarquei aqui. Tá lá em Jeremias. Pra julgar a gente, medir a gente conforme as nossas escolhas. Ciúmes excessivo, sabe? Não confia, não deixa nem o telefone, né? Ciúmes excessivo do marido, do namorado, enfim, né? E vice-versa, tá? Rouba a Deus no dízimo, enganação. Você vê aí que a gente tá passando lá no nosso grupo do curso, né? Infelizmente tem aí uma pessoa rodando, querendo juntar um grupo e pagar mais barato. Isso é enganação, gente, né? Querendo enganar. E aonde? Eu posso não estar vendo. Essa pessoa pode até entrar no curso junto com um monte de outra aí. Pagar mais barato. Eu não tô vendo. Mas quem tá vendo? Deus tá vendo. De Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus sonda, esquadrinha. Ele esquadrinha os corações, né? Apego a dinheiro. Medo excessivo. Inveja das coisas dos outros. Gente, e tem mais coisa, tá? Mentira. Mentira. É mentirinha pequena. É mentira. Mentira, gente. Mentira pequena. A gente tem que ter muito temor às coisas. Não existe. E até naquilo que a gente. E até naquilo que a gente brinca mesmo, sabe? Ah, amor, isso aqui é velho, sabe? Comprei ontem. Isso não é, gente, religiosidade, não, gente. Ou nós somos justos ou não somos. Ou somos sinceros ou não somos. Meio termo. Deus ele não tem fruto do meio. Ele ainda fala que ele chega a vomitar o morno, né? Que é melhor a gente ser frio na fé, não conhecer a palavra.
ou ser quente do que ser morno, do que conhecer a palavra e viver ali mentindo. E olha aqui, saiu muita coisa. Um exemplo, aqui é a limpeza. Eu tô tirando de dentro de mim todas as impurezas, traição, orgulho, mágoa, ira, roubo, engano. Complexo. Tem pessoas que são complexadas, não se aceitam, não se amam. Vive reclamando do jeito que ela é. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Complexo, impede Deus de entrar, gente. E aqui, ó, um exemplo. Ah, não, Everton, mas eu não tenho isso tudo. Não tenho isso tudo. Mas espera aí, tem alguma coisa ainda? Se tiver um Aqui, desses. Deus é puro, Deus é santo, Deus é o grande e poderoso. Ele é rei. Aí você chega pra ele e fala, não, habita em mim, meu Senhor. Eu já larguei o orgulho, já larguei o ódio, já larguei a mágoa, já larguei a pornografia, já larguei os vícios. Né? Eu tô limpo. Espera aí. Mas tem mais alguma coisa sobrando? Porque Deus, para habitar, ele é rei. Nós temos que nos limpar da gente aqui, ó. Limpar. É todo. Adultério, é limpo. Traição. É limpo. Fornicação também. Então, Gente, só estando limpo, isso aqui exemplificando, todos nós temos que todo dia botar o corpo inteiro de molho e refletir. nós. Por quê? Nós precisamos dessa limpeza, porque se a gente não tiver limpo, como que o Espírito de Deus vai habitar? Ele é rei, ele é santo, ele é puro. Não tem como ele habitar, então nós temos que limpar mesmo, limpar. É pegar isso tudo aqui, ó, né? E jogar fora. É fácil, não é uma guerra. O Senhor Deus, ele fala que a nossa luta aqui não é contra pessoas. A nossa luta aqui é contra os principados, é contra o diabo, é contra o inferno. Nós vivemos numa guerra. E aí teve a pergunta de quem quer, como que eu faço para vencer o vício? Sendo muito humilde, pedindo a misericórdia de Deus, entregando a sua vida por completo. Pede ele um sinal, que o primeiro sinal que ele vai dar em você é colocando em você nojo desse vício. Nojo, porque ele é Deus, gente. Ele não é limitado, não. Vício é espiritual. Saiu o espírito do vício, você não sente mais vontade de usar aquilo, né? Eu quero dar esse exemplo, e eu não canso de falar esse exemplo, porque sempre tem pessoas chegando. Gente, eu fui viciado em cigarro. Foram mais do que de 17 anos. 17 anos, fumava. Não é fora pornografia, mas eu vou pegar o exemplo do cigarro. Eu fumava o dia inteiro, eu saía dos lugares. Eu era um cigarro ambulante, eu fedia cigarro demais. Olha a pergunta da Cleo, ó. Pode terminar de falar. E aí, simplesmente, na hora que eu dobrei meus joelhos com Deus e falei, Deus, eu vou fazer minha parte. Meu Pai, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu dependo de ter o Senhor na minha vida. Porque se eu não tiver o Senhor, eu sei que nada eu consigo fazer. A vontade passou na hora, porque no momento que eu decidi, sincero, porque Deus não esquadrilha os nossos corações, ele esquadrilhou o meu coração. E ele viu que realmente eu queria. Eu não estava falando da boca para fora porque estava doendo na hora. Eu não queria ele como um amante para me servir na hora. Eu não queria ele como um garçom para me servir na hora. Eu queria realmente ele, sem segundas intenções, sem algo por trás em oculto. Eu queria o próprio Deus na minha vida. E ele falou, agora sim, eu vou ceiar nessa casa. É diferente do que você falar com Deus assim, Deus me cura desse vício. Ele sabe se você quer só ser curada do vício, porque ele não quer te curar só do vício. Ele quer te transformar, ele quer que você venha nascer dele, porque ele tá falando aqui, né, que aquele que nasce da mulher vive em aflições e tem um tempo curto, mas ele quer te dar o espírito dele, quer transformar essa vida. E esse é a sua vida, esse é o problema, que a gente chega pra Deus pedindo, Deus me cura de um vício, Deus cura fulano do vício, ao invés de buscar ele em primeiro lugar, o espírito dele por quem ele é, não pelo aquilo que ele tem, e ele vai acrescentar aquilo que a gente precisa, e as outras coisas vão caindo por trás, né? Igual a Cleo tá falando aqui. E quando a pessoa tem uma profissão de advogado e precisa mentir às vezes para defender o cliente, abre mão do cliente, perde o cliente. Deus, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E ele fala que aquele que quiser ter vida com ele, vai ter que perder. Tem que perder. Quem quiser achar a vida, vai ter que perder a sua vida. Ele fala assim no versículo, né, mais ou menos assim. Quem quiser ter vida, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, eu já abri mão de muita coisa, por temor a Deus.
É por temor, porque ele vai dar um trabalho que você não precisa mentir. Igual a gente loja, tinha, né, é isso amor? que eu ia falar. Na A gente, loja. quando nós entregamos a vida pra Jesus, a primeira coisa que Deus me incomodou, eu tinha uma máquina de cartão que eu sonegava imposto. Eu sonegava imposto. E aí, pum, você quer entregar sua vida pra mim? Então, entrega essa máquina. E aí foi vindo. Tudo, eu falei com Deus, eu fiz uma oração sincera. Eu falei, Deus, eu quero entregar a minha vida. Eu entrego a minha vida pro Senhor. Tá aqui a minha vida. Pede o que o Senhor quiser, que a partir de hoje eu vou te seguir. E aí ele foi pedindo. E aí veio, pum, essa máquina aí, ó. Vai pagar imposto, vai ser justa com as pessoas. Aí eu, O sim, governo Senhor. é injusto, mas não importa. Sim, Nós Senhor. que temos que ser reto com Deus, né? Se outra pessoa não é reta, a gente não pode se justificar com a atitude das outras pessoas. Isso é muito sério. E, né? e aí, eu lembro que ele não era convertido, ele ficou doido comigo, né, na época. Ele falou, mas dá como uma que a gente vai... diferença de 8 a 10 mil reais por Mas mês, como a dá. gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Vamos perder aí não sei quantos mil reais só de imposto pro governo. Eu falei, não sei como a gente vai fazer. Mas Deus tá me pedindo isso, então eu vou entregar. E ele não desamparou a gente, olha, nem hora nenhuma, em nada. Em nada, em nada, em nada. Então a gente entregou aquela máquina. E aí foi pedindo outras coisas. Vai pedir perdão pra fulana? Eu, oi? Tá bom. Fui lá pedir perdão pra fulana e ciclana, que eram muitas pessoas que eu tinha mágoa, sabe? Então, ele vai pedindo. Se a gente pede ele com o coração sincero, ele prova a gente. Ele testa a gente. Então, aos olhos humanos, eu tava perdendo ali. Se eu não pagasse o imposto, eu tava perdendo ali. E assim, dinheiro, a gente chegou sabe? a escutar de pessoas falando, vocês são loucos, vocês vão quebrar por causa disso. Vocês vão quebrar. Vocês vão quebrar de ficar pagando imposto. Vocês são doidos. Mas eu não estava olhando com os olhos físicos. Eu estava olhando para quem tá me vendo. Ele tá me vendo no meu íntimo. E mesmo quebrando, poderia acabar tudo. Mas estando reto com Deus, é esse que é o detalhe. Não importa. A gente tem que estar reto com Deus. É igual no caso igual a Cláudia citou aqui, né? Às vezes é um cliente muito bom, porque o diabo ele seduz a gente, ele tenta a gente, né? Então vem dar coisas muito boas. Olha, que cliente, né? Então quando a gente abre mão daquele cliente porque tem que mentir, olha, não, por temor a Deus, ele vai mandar um outro cliente muito melhor. Mas primeiro ele vai testar a gente, para depois ele enviar. Ele vai permitir. Primeiro a gente tem que perder. Chegar Com e Deus a gente tentar. tem que perder primeiro, para depois ganhar. No reino de Deus, no mundo espiritual, funciona desse jeito, né? Então, às vezes a gente acha que a mentira é pro bem, né? Vamos contar uma mentirinha aqui e tal, é pro bem, não sei o quê. É pra não prejudicar fulano não pode ficar sabendo disso. Mas, gente, não tem nada... que passe por cima realmente da verdade, né? Maria, muito verdade o que você falou, ó. E dói Entregar mesmo. tudo, muitas vezes dói. E eu mesma pedi perdão e fui ignorada, mas senti um alívio muito grande, pois precisava ser feito. E aí, quem que ganhou nisso tudo? A pessoa que ignorou? E ela ignorou, ela perdeu a oportunidade. Mas você tirou esse fardo, é a mesma coisa a gente imaginar. Bota tijolo, bota cimento, a pessoa numa obra. Na hora que ela faz assim, tirei esse fardo. É um fardo que a gente tira. Tudo que a gente vai tirando aqui, ó. Tudo aqui, ó. Que tava aqui, é fardo. Nós vamos tirando o peso. E ele pede pra gente coisas até assim, que aos olhos humanos parece bobeira, né? E parece... Porque as coisas de Deus é loucura mesmo. Então eu já contei aqui pra vocês várias vezes que uma das coisas que Deus me pediu que mais me doeu, né? Eu já entreguei muita coisa e continuo entregando assim, tudo que ele pedir, enfim, porque dói. Então uma das coisas que mais me doeu foi quando ele me pediu a minha irmã, né? Eu tinha um apego muito grande com ela. Eu tinha loja e a gente viajava junto. Então Deus falou, separa. Falou, separa. Você vai falar com ela que vocês duas não vão mais viajar para comprar roupas juntas. E nós começamos juntas. Ela começou comigo, eu pensei, meu Senhor, ela vai achar que eu sou traíra, vai achar que eu tô traindo ela, vai achar que eu sou melhor que ela. Entrega, que eu vou cuidar. Eu fingi que não tava escutando. Passou 6 meses, ele de novo, entrega a sua irmã. Me entrega ela que eu vou cuidar. E aí eu falei, tá bom. Por fim eu falei, tá bom. Eu não tenho coragem de falar com ela. Mas o Senhor que vai falar então. O Senhor vai me paralisar e o Senhor vai falar na minha boca com ela. Assim eu aceito falar. Porque do contrário eu não consigo. De tanto apego que eu tinha com ela. Tinha muito apego com ela.
E aos olhos físicos, mas Deus não é bom. Por que vai fazer uma irmã separar da outra? Só que ele não estava fazendo a gente brigar. Era só a gente separar o nosso convívio de negócios, de loja, né? E o motivo disso só ele que sabe, né? Então... Ô, Vivi, ela vai até explicar sobre isso. Não é pecado, não, Vivi. Eu tinha apego à minha irmã. Ele pede aquilo que a gente tem apego, tá? Apego. Então, ele já me pediu meu marido no sentido de coisas que ele me deu pra entregar pra ele. Cada um, ele pede uma coisa, eu tô falando da minha experiência, tá? Cada um, ele se revela de um jeito, cada um tem apego a alguma coisa, tá bom? Nada a ver você ter sociedade com a sua irmã e ser pecado, isso não é pecado não, viu? Tá nem escrito isso na Bíblia. Mas ele pediu pra mim me separar da minha irmã, porque ele tinha que cuidar de mim de um jeito e dela de outro. E assim ele fez. Realmente foi muito difícil. Quando eu vi, passou uma semana, Deus falou na minha boca mesmo, né? E aí foi muito difícil, a gente ficou sem conversar um bom tempo. O diabo começou a plantar, né? Porque aqui, ó, tinha aqui um exemplo família, aqui, ó. Ela tava aqui dentro, tava enraizado. E o que acontece? Quando tem algo no lugar de Deus, ele não aceita ser o segundo. Aí ele falou, Mayara, me dá isso daqui. O Abraão, entrega o apego seu à família. Abraão, que é o exemplo aí. Gente, Abraão, quem conhece a palavra, a gente falou semana passada, Abraão, ele pediu o filho dele da promessa. Deus prometeu um filho para Abraão. Aí, Abraão ganhou um filho na sua velhice, né? Que ele já devia estar até desacreditado, não sei, né? E aí ganhou o filho, aí Deus pediu o filho. Deus pediu para ele subir no monte e sacrificar o filho. Mas era pra matar o filho? Não era pra matar o filho, tanto que ele falou assim, não, agora você me provou que me ama. Deus só queria testar o meu coração. Se eu de fato estava disposta a assumir e colocar... Ou se era só mais uma empolgada, né? Então foi muito difícil, o diabo plantou na mente dela raiva. Mas como assim? Deus não... Eu tentei explicar, falei, foi Deus que me pediu. Mas como assim? Deus é bom, ele não separa a família, ele não separa as pessoas, não, ele não quer nos separar. Mas ele só pediu pra gente parar de viajar junto. A gente não vai mais poder viajar junto. Cada uma tinha a sua loja, tá explicando direitinho. Ela ainda tem a loja dela, bomba, arrebenta. E olha, pra vocês verem o final da história, né? Cada uma tinha a sua loja e assim foi feito, a gente separou. E por 7 meses eu tentei me aproximar, mas foi difícil. Mas o próprio Deus, aí quando eu entreguei ela, eu fechei a porta do meu quarto, eu desabei a chorar. Eu até me emociono quando eu falo. Eu dobrei os meus joelhos e falei, tá aqui. Agora o Senhor vai cuidar dela, o Senhor me prometeu. Então o Senhor vai cuidar dela agora. Eu tô te entregando ela aqui, eu falei com ela. Então agora o Senhor vai lá e vai cuidar. Porque eu sei que o diabo tá semeando no coração dela. E de fato o diabo tentou, porque ele aproveita as brechas, né? Então ele tentou semear dúvida, tentou semear lá ódio, mágoa, ira, enfim. Mas aí, com o tempo, eu não precisei falar nada. O próprio Deus mostrou pra ela. Ela começou a ver Deus em mim, que ela me achava bem bitolada, né? A crente doida. Então ela começou a ver Deus em mim, o coração dela começou a ser aquebrantado. E, de fato, a gente voltou a conversar e ela confessou, falou pra mim, olha, agora eu entendo. Ela entendeu, agora eu entendi o que Deus queria. E olha a ironia do destino. Hoje nem loja eu tenho mais. E hoje eu divulgo ela. Hoje eu tenho parceria com ela. Hoje ela é minha aluna. Hoje a gente faz evento na loja dela. Olha o que Deus fez. Deus me tirou da loja, né? Me colocou nessa missão aí de ajudar lojistas. E era isso que Deus queria trabalhar. Tanto trabalhar nela quanto em mim. Ele só ia me entregar o que ele tinha prometido pra mim se eu fizesse aquilo que ele estava me ordenando fazer. Então, naquele momento eu não compreendia, eu não me imaginava sem loja, né? Só que hoje eu entendo que ele queria trabalhar no meu espiritual e também no espiritual dela, né? Tanto para me entregar aquilo que eu pedi para ele em oração, quanto para trabalhar no espiritual dela. Então, assim, foi muito forte, porque hoje a gente é parceira. Hoje a gente trabalha junto, né? E os planos de Deus a gente não tem que buscar entender o como é com ele, a gente tem que entregar e fazer. Com o meu marido foi a mesma coisa.
eu pedia muito por ele, eu orava muito por ele, falava, Deus, depois que eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, porque primeiro eu cuidei da minha salvação, Deus falou comigo, cuida de você primeiro, depois você busca por ele, tá? Então, eu ficava, e eu comecei a fazer propósitos por ele, de madrugada, queimava o cigarro dele, você vai sair da minha casa, Satanás vício, você vai sair da minha casa. De madrugada orava, fazia votos financeiros por ele. E aí Deus, depois dos meus votos todos, né? Deus falou assim comigo. Tá bom, você quer a mudança do seu marido? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa aliança que ele te deu aí e vai entregá-la no meu altar. O próprio Deus falou comigo. Não era a época... Não era época não era época de campanha em igreja, ninguém, não foi pastor que me pediu, não foi ninguém que me pediu. O próprio Deus falou dentro do meu coração, vá lá e me entregue essa aliança que ele te deu. Eu falei, mas Senhor, o que eu vou arrumar dentro de casa quando eu chegar? Ele falou, me entrega, Deus é tão maravilhoso, me entrega essa aliança. Gente, eu fui lá na Praça 7, subi, eu fiquei emocionada porque... Eu fui lá na Praça 7, subi lá numa casa que vendia ouro. Falei, moço, eu preciso vender minha aliança. E aí ele pagou R$400 a minha aliança. Eu, R$400? Ele, R$400. Só que pra Deus não era o valor da aliança, era o apego com a aliança. Era o apego. E aí eu vendi, falei, tá, moço, me dá o dinheiro aí. Fui lá, fui no altar, entreguei o dinheiro. Falei, tá aqui, meu Deus. E quem falou com ela foi pastor não, foi tá, não, gente? Não foi bispo, não foi padre, não foi freire, não foi diácono, não foi diaconisa, não foi nada. Foi o próprio Deus que falou com ela. Ninguém. E aí Deus eu fui lá e coloquei a aliança no altar. E aí eu falei, que aqui, Deus, deixa eu te falar uma coisa com o senhor. Fui até mais ousada com ele. Falei, que deixa eu falar uma coisa com o senhor. O senhor tá vendo que eu tô lutando, buscando. Eu te entreguei ele aqui, tá? No teu altar. Agora o senhor vai fazer o seguinte... Se ele foi uma escolha minha, tá? Se eu que escolhi casar com ele, então o senhor vai tirar ele da minha vida. O senhor vai matar ele, o senhor vai fazer o que o senhor quiser com ele. Mas eu não aceito dentro da minha casa mais eu ter a vida com o senhor e o meu marido tá no mundo. Não aceito dentro da minha casa isso. Agora, se ele for uma escolha do senhor, o senhor vai me responder. Tá aqui, o senhor me pediu, gente, eu falei com ele desse jeito. Falei com Deus desse jeito. Tá aqui, tá? Agora eu já cumpri a minha parte, agora o senhor cumpre com a sua. Falei assim com ele. Falei assim com Deus. Não deu um mês, esse menino vira pra mim e fala, amor, vou entregar minha vida pra Jesus. Eu, vou entregar, vou me batizar nas águas, vou largar o vício e vou entregar. E ele entregou. Só que, muitas das vezes, a gente quer ver primeiro pra crer. Mas Deus sempre vai pedir a gente pra abrir mão de algo antes. E dói. Primeiro não tem que crer. E quando eu cheguei em casa, gente, esse menino olhou pra mim e falou, essa menina é louca. Quando eu cheguei em casa sem aliança, aí eu tive que contar, né? Porque ele ia me ver sem aliança. Eu falei, amor, Deus me pediu a minha aliança e eu vendi. E ele, o que você fez? Eu vendi a minha aliança, Deus pediu. Não adianta você ficar com raiva de mim. E eu, na época, era totalmente do mundo, né? E eu lembro o sacrifício que eu fiz pra comprar a aliança, que eu queria comprar do jeito dela, com pedras, com tudo. E eu falei, não tô acreditando. Imagina o mal, o diabo falando na minha cabeça. Você vai aceitar o que essa louca tá fazendo? O diabo falou forte na minha cabeça, eu fiquei revoltado na época. Foi assim. Isso é fé, gente. Uma loucura. Eu não sou melhor que ninguém, não. Mas assim, eu mostrei pra Deus que eu queria ele de fato. Principalmente na minha oração. Quando eu falei assim, se ele for uma escolha minha, ou seja, o Senhor em primeiro lugar. Se ele foi uma escolha minha, o Senhor vai tirar da minha vida. O que eu mostrei pra Deus? Eu quero que é a escolha do Senhor pra mim. Eu fui submissa a ele. Eu mostrei que eu queria o que ele quisesse, não o que eu queria. E muitas vezes a gente insiste, quebra a cara por conta daquilo que a gente quer e nem busca entender se é a vontade dele pra nossa vida. Então Deus viu isso na minha oração e ainda viu ali o sacrifício. E gente, eu tô contando aqui pra vocês algumas das minhas experiências, tá? Que são muitas experiências com Deus aí. Se Deus permitir, eu vou contando pra vocês. Mas assim, isso é fé, porque fé sem obra, ela é morta.
E, gente, doeu. Não foi fácil, não. Doeu muito. Principalmente, doeu muito quando eu fui entregar a minha irmã. Doeu demais, vocês não têm noção quanto que doeu. Depois até eu desfiz da minha aliança. Depois até ele, Então, assim, e ele faz infinitamente mais quando a gente faz prova. Ele fala, fazei prova de mim, façam prova de mim. Então, a gente tem que mostrar que tem... É loucura se eu falar pra alguém, pessoas que não têm entendimento do mundo espiritual, vai me chamar de louca. Mas pra que Deus não precisa de dinheiro? Vai falar desse jeito. Ele, de fato, não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o dinheiro representa a nossa sobrevivência e muitas das vezes a gente tem apego a dinheiro, sim. Tem apego, muita maioria das... Tanto que ele falou, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é porque a maioria das pessoas... Não é, gente, que prosperidade não tem nada a ver prosperidade disso. É de Deus. Prosperidade é dele, né? Ele é o ouro. Davi é um exemplo gigante. Ele tinha prosperidade, mas todas as riquezas, o que ele colocava? Ele, tudo melhor... Era pra Deus. Ele não tava no coração dele. É esse que é o detalhe. Não tem problema ter prosperidade, ter riqueza, ter abundância. Deus é Deus de abundância. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é dono de tudo. Mas não pode estar... E aí vem aqueles exemplos, né? Dos papeizinhos. Não pode estar aqui, ó. Se tiver aqui dentro, no lugar de Deus... Primeiro, Deus não consegue habitar. Segundo, tá no lugar errado. Que o dinheiro não foi feito para estar... Em primeiro lugar, o dinheiro foi feito para a gente usufruir dele. Os bens são feitos para usufruir. E para glorificar o nome de Deus, fazer a vontade dele, para ajudar. Né? Se for necessário, se Deus mandar ajudar, se Deus mandar fazer, é dele. Tudo é dele. Aí, essa que é a consciência que nós todos temos que ter. Tudo é do Pai. Não é nada nosso. Tudo que está aqui hoje vai ficar aqui. Nós estamos todos de passagem. A gente não tem um cronômetro falando aqui quanto tempo nós vamos durar, mas uma certeza nós temos, nós vamos morrer. E aí essa é a maior preocupação, porque tudo isso que foi exemplificado aqui, né, mágoa, inveja, infidelidade, adultério, arrogância, prepotência, vaidade, tudo isso nos afasta da presença de Deus. E se ele falou lá em João 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá herdar o reino de Deus, então isso é muito preocupante, porque se nós não podemos herdar o reino de Deus sem o Espírito dele, né, sem a água e sem o Espírito dele, quando esse cronômetrozinho que é invisível, que nós não sabemos o dia que nós vamos embora, ele zerar o cronômetro, porque para todo dia tem alguém tendo o juízo final dele, todo dia tem alguém tendo o julgamento final. Porque na palavra fala que vai existir um julgamento para todos. Mas não quer dizer que é só igual tá lá em Apocalipse, que vai ser no final todo mundo sendo julgado junto. Não. Esse final pode ser agora. O meu pode ser daqui 5 minutos. Eu posso ir ali, eu tá aqui dentro de casa, escorregar e morrer. Então é essa que é a preocupação. Temos que estar limpo e ter o Espírito de Deus, porque isso vai ser decisivo para onde vai a nossa alma. E a Vivi tá, né, falando assim, deu um exemplo de apego à pessoa e ao marido. Acontece quando a gente ora muito por eles e esquece de buscar a nossa intimidade com Deus, né? Quando a gente tá sempre só pedindo muito pelas pessoas. E o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Tá escrito isso na Bíblia, né? Então, quando a gente só pede pela transformação do outro, e quando o próprio Deus ele fala que quando a gente muda, a nossa transformação transborda na vida do outro. O nosso exemplo dentro de casa transborda. Então o Everton começou a ver a minha mudança dentro de casa. Pensa uma pessoa maluca, doida, sabe? Andava cambaleando por aí, bêbada. Eu chegava, saía com ela, dava 3 horas da manhã, eu falava assim, amor, vambora. Ela, que bar o quê? Louca, assim, dançando, bêbada e assim... É outra pessoa. A transformação, gente, quando a transformação é de dentro, com o Espírito de Deus, a limpeza, a pureza de Deus, do lado de fora não tem como, vai sair. Igual a nossa fala. Um exemplo, quando fala palavrão é porque o palavrão tá dentro, porque para sair tem que estar dentro. Quando a pessoa tem malícia, é porque tá dentro. Quando a pessoa tem mágoa, é porque tá enraizado dentro. E Deus fica triste, né? E tudo que você vê saindo pela boca, na verdade, é o que tá dentro. Né? E Deus fica triste. Imagina, quem é mãe aqui, né? O filho só chega pra pedir as coisas. Me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. E não chega pra falar que ama, não abraça, não dá carinho. Então...
quem é mãe aqui sabe o quanto, né, quando o filho acaba rejeitando, quando você fala, não faz isso, meu filho, e o filho vai lá e faz, o quanto você fica triste. Então o próprio Deus fica triste quando a gente dobra os joelhos, ao invés de falar, meu pai, tô aqui, misericórdia da minha vida, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero te conhecer de verdade, porque a maioria das pessoas conhecem Deus de ouvir falar. Quando eu ouvi isso, eu falei, realmente, eu conheço Deus só de ouvir falar, eu não conheço Ele de verdade. É muito diferente quando a gente tem uma experiência com Ele de verdade, quando Ele te batiza, te sela como propriedade dele. Gente, isso tem que ser o anseio da alma, da nossa alma, o selo do Espírito Santo. Vocês não têm noção. Eu não consigo explicar isso pra vocês. Só quem realmente viver isso vai falar. Quando eu tive um encontro com Deus com 30 anos, que Deus revelou pra mim, e eu tive, pela misericórdia dele... 4 anos, ela, e 3 anos que eu entreguei. Ele tem 3 anos, eu tenho 4. Pela misericórdia de Deus, eu tava numa praia curtindo, eu não tava nem buscando Deus, e Ele me chamou, e eu fui por amor, né, que a gente só pode chegar a Deus por dois caminhos, ou por amor, ou pela dor, né, e pela misericórdia dele, eu fui pelo amor, porque eu realmente não me enxergava, pra mim tava tudo bem, as mil maravilhas, eu era uma pessoa boa, legal, eu não via a minha podridão. Então Deus tirou a venda dos meus olhos, eu comecei a me enxergar. E aí eu vi que, de fato, eu era uma fruta podre, né? E eu achava que eu era a pessoa mais legal do mundo. Era mais venerada, mais legal da turma. Hoje, cadê? Subiu todo mundo, né? Então, quando Deus se revelou pra mim, tudo mudou há 4 anos. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu falei... Deus, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu não troco esse ano, eu não troco meus 30 anos por nenhum dos 29 que eu vivi pra trás. Não troco por nada, não troco, foi o melhor dia da minha vida. Eu não consigo expressar isso pra vocês, é só quem realmente vive isso, que entende, sabe. E graças a Deus hoje eu me dou super bem com a minha família, a minha irmã é muito abençoada e Deus, sabe, mudou o rumo da nossa vida aí, e as coisas dele a gente não entende, né? E claro, gente, olha, dificuldade a gente passa, tá? Não adianta a gente achar que vai... O mundo haverá as aflições. Exatamente. Ele deixou na palavra, vocês podem... Agora eu não tô lembrando onde tá, mas no mundo haverá as aflição. O próprio Jesus falou, mas eu venci o mundo. Então, o que ele deixou como testemunho? Que ele venceu o mundo, nós podemos vencer, porque ele ainda falou que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós vamos ter aflição, vamos ter, mas nós podemos vencer desde que estejamos na presença de Deus, porque senão realmente o fardo fica pesado. Mas se a gente realmente se entrega totalmente ao Senhor Jesus... Vocês já viram aquele meme, o fogo pegando atrás e uma pessoa no parquinho lá balançando? A sua vida pode pegar fogo nesse mundo físico aqui, tá tudo assim, tudo parece no mundo físico dando errado. Mas você tá na presença de Deus, você tá em paz. Você dorme tranquilo. Porque eu falo para vocês e afirmo que não tem nada melhor do que a presença de Deus. E eu falo porque eu já vivi no mundo das trevas, literalmente. Eu já vivi o mundo das trevas, já tive sofrimento, já tive mágoa, já tive arrogância, já tive prepotência, vaidade. E todos os dias eu coloco o meu corpo inteiro de molho, porque se não vigiar, o mal, ele é astúcio, ele vai devagarinho, planta uma semente, e é igual uma plantação, ele planta uma mágoa, e ali parece no início que não é mágoa não, planta mágoa, né? Uma raiva, planta um desejo, e aí vai crescendo. Depois que toma raiz, que é o problema. Não é na hora, mas todos nós, na verdade, por isso que eu falei que eu coloco meu corpo de molho, porque todo dia eu peço a Deus, meu Pai, me ajuda a cuidar, meu Pai. Me ajuda a estar reto com o Senhor e que eu faça sempre o teu querer e a tua vontade, porque esse mundo é enganoso, esse mundo nos engana. E é no detalhe que a gente perde a salvação da nossa alma. A Tons Sapatilha disse que foi pela dor. Graças a Deus, né? É muito bom de qualquer maneira, gente. Ou pela dor, ou por amor. A dor nos ensina, né?
E a dor ainda fica como um testemunho para ajudar outras pessoas. Verdade. Que, né, o importante é que você se atentou, né? Que Deus, ele permite pra gente enxergar. Ele permite a dor pra gente, oi, eu tô aqui. Ele é tão misericordioso que ele tá, oi, eu tô aqui. Ele permite a dor pra que a gente olhe pro alto e ore mais, né? Pra que a gente chame mais a ele, que ele adora que a gente o adore, né? Em espírito e em verdade. Então, por isso que ele permite para fortalecer a nossa fé. A Bru falou, mas fala um pouco sobre o seu propósito, que você fez o início do banho gelado. Menina, nossa, eu já fiz tanto propósito, você não tem noção. Mas esse propósito do banho gelado realmente foi um desses, né? Foi até o primeiro, que eu já fiz várias vezes esse propósito do banho gelado. Mas eu fiz para poder pedir mesmo a Deus uma direção para trabalhar com algo que eu pudesse contribuir, ajudar as mulheres, né? Que esse propósito viesse se espalhar pelas mulheres, que ele me desse uma direção de algo para me trabalhar, que fosse prestando um serviço, enfim. E aí eu fiz um propósito de uma semana. Tomei banho na água gelada 3 horas da manhã. E aí depois que aí veio que Deus pediu a minha irmã, né? Ele falou comigo, tá, eu vou te entregar. E não contei isso no meu testemunho, porque o meu testemunho é grande. Mas, e aí que ele falou, tá bom, eu vou te mostrar o que você... Eu vou te dar um caminho aí. Mas primeiro me entrega a sua irmã aí, né? Que você tem apego a ela. E realmente não tinha muito apego. E aí foi o que eu contei pra vocês, eu entreguei. E aí Deus começou a me dar a direção, né? Primeiro eu fiz o propósito, depois ele me pediu um sacrifício, vai ficar salvo. Vai ficar salvo, tá? Compartilha com as pessoas também que Deus tocar no seu coração, que precisa ver essa live. É isso aí. Então, primeiro eu fiz o propósito, depois ele me pediu o sacrifício e depois ele veio com a resposta, né? E foi assim. E até hoje, gente, eu não sou nada e que Deus fez na minha vida em 4 anos, de dentro pra fora. Eu era um bichinho do mato, falava nada, eu tô aqui. Então, gente, é só um pouquinho aí mesmo do que Deus é capaz de fazer na vida de todos nós, né? Então, vamos encerrar aqui, porque tava tão gostoso aqui o bate-papo, né? Enfim, pessoal, o resumo de tudo isso que a gente falou foi que Deus, ele enxerga a gente por dentro. Então, não adianta a gente falar que é alguma coisa, sendo que ele tá vendo o nosso íntimo, e tomar cuidado com o coração, que ele é enganoso, e realmente buscar nascer dele, do Espírito Santo, né? Porque quem nasce de mulher, tá escrito lá em Jó, né? Vive ali angustiado. E quem nasce do Espírito Santo realmente tem paz. E hoje eu posso dizer que eu tenho paz. É o meu maior tesouro, a minha maior riqueza. Eu posso dizer que eu sou rica, porque eu tenho paz e eu tenho o Espírito Santo e eu terei amanhã se eu permanecer, né? É uma permanência. Todo dia. E só para todo dia, tá? Então, Deus abençoe vocês. Só para finalizar aqui mesmo, que veio aqui agora, deixa eu só confirmar se semana passada, não? Foi semana passada? Já, acho que eu não lembro. É só um detalhe, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, também, o resumo de tudo para amar Deus, tem que seguir o que ele realmente quer. Não é do nosso jeito. Tá bom? Isso aí. Deus abençoe, gente. Vamos fazer uma oração para entregar aqui, que eu tô gostando de ficar mais de 1 hora nas lives, né? Pode orar, Ian. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus Altíssimo, por esse momento com o Senhor, conectado com o Senhor, conectado com o Teu Espírito, meu Pai. Que essa unção, essa luz eterna do Senhor, meu Pai, chegue sobre a casa de todos que estavam aqui, que tiveram que sair, que estão aqui presentes agora, que se espalhe sobre toda a família, meu Pai. Quebra a maldição da vida de cada um, meu Pai. Que haja o diferencial do Senhor, meu Pai eterno, que seja o Senhor a guiar os nossos passos, meu Pai. Ilumina nossos pensamentos, dá os pensamentos do Senhor para todos nós, meu Pai. O seu olhar, o seu falar, o seu ouvir, meu Pai. E que haja, meu Pai, o diferencial da Tua luz sobre cada um. Eu agora ligo, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos que estão aqui agora nessa live e que já saíram, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, faça o diferencial, abre as comportas do céu e derrama as bênçãos e bênçãos sem medidas, como está na Tua palavra, sobre a vida
e sobre a alma de todos aqui. E que as palavras que foram faladas pelo Senhor, meu Pai, não fujam da mente de todos nós, meu Pai. Que possamos seguir ao Senhor, adorar ao Senhor e servir ao Senhor conforme o Senhor determinou. Eu entrego a vida de todos e todos nós em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Tá aí! Thaís tá aqui. Essa menina, gente, ai, que Deus, ó, pediu ela, porque eu realmente tinha muito apego. Mas hoje amo muito E sempre amor. Sempre amei, né? Sempre amei muito. Mas era além do, né? Era além. Era no lugar de Deus e Deus viu isso. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado. Beijo. Deus Tchau, abençoe. Tchau, tchau.